Pra descrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Pois é, hoje é o Dia Internacional da Mulher, a data que reforça a reflexão sobre a busca pela igualdade entre mulheres e homens em todo o mundo. Vale lembrar que a data foi escolhida como um marco das reivindicações e refere-se ao fato de muitas mulheres trabalhadoras terem sido queimadas vivas em uma fábrica norte-americana no dia 8 de março de 1857. Sabe por que elas foram queimadas? Porque elas lutavam por direitos humanos, como diminuição da jornada de trabalho e melhores condições salariais. Portanto, hoje é dia de comemorar conquistas, sim, mas além disso, também é dia de reflexão, dia de avaliar a mulher na atualidade, pois ainda temos muito que avançar. A erradicação da violência doméstica, por exemplo, e familiar, a igualdade de oportunidades e tratamento no mundo do trabalho, a ampliação de participação política das mulheres, o reconhecimento de seus direitos sexuais e até pautas mais estruturais, como divisão sexual do trabalho, são questões recorrentes que precisam ser discutidas e reformuladas frente a tantos desafios. A busca pela igualdade é uma luta constante, a qual se dá nas esferas privada e pública, dentro dos lares, no mundo do trabalho e na atuação política. Por isso vamos conversar sobre esse assunto e sobre as lutas e conquistas das mulheres, conversando com uma mulher que eu, Cidinha Fernandes, particularmente admiro muito. Padre Cido, que não está aqui hoje, admira muito. Eu tenho certeza que muita gente. Ela foi eleita a primeira prefeita mulher representando um partido de esquerda na maior cidade do nosso país, não é? São Paulo, no ano de 1988. Mulher nordestina, não é? É assistente social, é política. Atualmente é deputada federal pelo estado de São Paulo. Converso agora, tenho a honra de conversar com a deputada federal Luísa Erundina. Bom dia, deputada. Bom dia, com quem eu falo? É a Cidinha, deputada. Cidinha, como vai? Um abraço pelo Dia da Mulher. Um abraço também, minha querida, muito obrigada. Sei que acabou de chegar de viagem, então muito agradecida por falar conosco aqui pelas ondas da Rádio 9 de Julho, deputada. Jamais faltaria um convite dessa emissora de rádio. Jamais. Muito obrigada. E hoje o Dia Internacional da Mulher. Durante toda a semana o nosso programa Construindo Cidadania falou sobre as conquistas, não é? Sobre os desafios da mulher. E hoje, né, no programa de hoje gostaríamos de fechar com chave de ouro com a sua participação. E eu queria que a senhora avaliasse o papel da mulher na sociedade nos dias de hoje e a questão da desigualdade ainda existente entre homens e mulheres, deputada. Olha, Cidinha e ouvintes da 9 de Julho, eu cumprimento a todos vocês, saúdo particularmente as mulheres que nos ouvem, e a minha observação sobre sua pergunta é de que o papel da mulher na sociedade não é importante, é indispensável, até porque nós somos mais da metade da população, mas lamentavelmente a sociedade ainda não descobriu nem valorizou esse papel. E da nossa parte, nós mulheres, embora haja movimentos de mulheres, movimentos feministas e muita luta, mas as conquistas ainda são muito pequenas, não corresponde ainda ao que nós representamos na sociedade. Mas em todo caso, a celebração dessa data, mais do que festas e celebrações, nós temos que avaliar o quanto a nossa luta produziu do resultado, avaliar a estratégia usada nessa luta, aperfeiçoar esses meios e conseguir que no próximo ano, ao celebrarmos essa data, possamos apresentar melhores resultados do que aqueles que temos para apresentar no ano de hoje, na festa deste ano. Agora, por outro lado, o que mais limita o cumprimento desse papel na nossa sociedade é a pouca participação nossa nos espaços de poder. Porque se nós tivéssemos mais poder, nós estaríamos, evidentemente, influenciando mais as decisões estratégicas
que interessam às mulheres e ao conjunto da sociedade. Por exemplo, em relação ao mercado de trabalho, nós ainda somos minoria no mercado de trabalho, não ocupamos as funções melhor remuneradas e de mais prestígio. Nós ganhamos 70% daquilo que ganham os homens, realizando as mesmas tarefas. Apesar de termos uma escolaridade 4 ou 5 vezes maior do que tem a maioria dos homens, nós ainda somos discriminadas, excluídas, e não temos de fato as condições para que esse papel nosso na sociedade tenha plenas possibilidades de ser cumprido. Nós estamos aqui com a jornalista Cleide Barbosa, que tem um questionamento também, deputada. Pois não, um prazer falar com... Como é o nome? Cleide. Cleide. Bom dia pra senhora. É um prazer, Cleide. Como vai você? Eu vou muito bem. Meus cumprimentos pelo nosso dia. Melhor agora falando com a senhora, que é um exemplo para muitas de nós aqui. Todos exemplos, Cleide, de uma forma ou de outra. Então, a senhora falava sobre espaços de poder. Eu gostaria que a senhora falasse de um espaço onde a senhora já atua há tanto tempo, que é o espaço da política. Eu me lembro que há algum tempo falava com a deputada Alice Brandão, e ela dizia, né, dessa pouca representatividade da mulher e da mulher negra também nos espaços, né, no Congresso, seja no Senado, seja... E eu queria que a senhora explicasse esse processo de exclusão da mulher desses espaços de poder, né, desde da mulher que precisa se filiar a um partido e não se filia, desde a escolha dos candidatos no partido, e o problema das pessoas também terem, eu acho que uma certa resistência em votar em candidatos que sejam mulheres. Veja bem, tem o problema dos partidos políticos, né? Os partidos políticos são dirigidos majoritariamente por homens, né? Poucas mulheres fazem parte das direções partidárias. Os partidos, mesmo aqueles que se dizem progressistas, de esquerda, eles não têm uma política de inclusão das mulheres nos espaços de poder no partido, e muito menos nos espaços de poder nas instâncias de poder do Estado brasileiro. Eu vou dizer um exemplo. Nós somos menos de 9% na Câmara dos Deputados. Quer dizer, nós somos apenas 45 mulheres deputadas, quando existem 503 vagas. Enquanto que na Argentina, as mulheres, são 50% de mulheres no parlamento da Argentina. O mesmo, mais ou menos, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, no México. E, portanto, nós somos subrepresentadas. O que significa que a nossa influência nas decisões políticas, do ponto de vista não só eleitoral, mas do ponto de vista das políticas públicas, seja nos municípios, nos estados, na União, né, da Federação Brasileira, e mais que isso, e pior que isso, há mais de 185 anos de existência do Parlamento do Brasil, a primeira mulher que ocupou um cargo titular na mesa foi na última legislatura. Essa última que foi eleita agora, não tem uma mulher, nem mesmo em cargos de suplência. Eu tenho inclusive uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que eu apresentei em 2006 e que até hoje não foi votada, porque a direção da casa não tem interesse, e lamentavelmente a mulher que ocupou pela primeira vez uma mulher num cargo titular, e no caso a primeira vice-presidente foi a Rose de Freitas, deputada que acabou de terminar o seu mandato, não fez nada para incluir essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, na pauta de votação, o que garantiria que necessariamente pelo menos uma mulher estaria na mesa diretora da Câmara, que é o espaço onde se tomam todas as decisões importantes daquela casa. Portanto, lamentavelmente, não só os homens resistem a dividir o poder com as mulheres, que no fundo é esse o problema. Porque ter mais uma mulher na Câmara é ter menos um homem na Câmara. E por isso eles não querem ceder nada, né? Apesar dessa desigualdade enorme e essa proporção enorme que existe entre homens e mulheres na sociedade. Então, por tudo isso, se acrescenta ainda, Cidinha e Cleide e ouvintes, é o fato da nossa educação na família, nas instituições de educação, na sociedade, na própria mídia. Nós não temos uma preparação e não temos um estímulo para que possamos protagonizar os espaços e os processos de participação política, de liderança política, diferentemente de como se trata
a educação e a formação dos homens. A própria família, nós mulheres mesmo, quando educamos meninas e meninos, lamentavelmente terminamos reforçando e reproduzindo esse modelo machista, patriarcal, excludente na forma de educar nossos filhos e nossas filhas. Portanto, há muita coisa a se corrigir, e o trabalho de vocês está sempre fazendo esse debate. No caso que eu falo é da Rádio 9 de Julho, nessa em que estamos falando, e outras emissoras que têm uma importância enorme na sociedade, têm contribuído para esse debate, nos trazendo a esse espaço para dialogar com milhares ou milhões de pessoas na sociedade. Mas isso tem que ser reforçado, isso tem que ser um tema de todo dia, não pode ser só para o dia 8 de março. E eu quero, inclusive, aproveitar para agradecer a direção da 9 de Julho, a equipe da 9 de Julho, por essa compreensão, por essa sensibilidade e pela atitude que vem adotando historicamente e permanentemente em torno de questões como essa, que é a inclusão das mulheres nos espaços de poder. Deputada Luísa Nandina, aqui é o Padre Edmilson, bom dia para a senhora. Bom dia, parabéns. Padre Edmilson, é um prazer falar com o senhor. Parabéns pelo dia de hoje. Muito obrigada. Nós temos visto, através dos meios de comunicação, que a presença das mulheres no legislativo, por vezes, serve só para reproduzir uma postura machista. Como que tem sido esse trabalho para fazer com que o protagonismo feminino realmente aconteça? Porque algumas atitudes que nós temos acompanhado, tanto no Senado quanto na Câmara, ela só reproduz o interesse do mercado, o interesse machista, o interesse patriarcal. Até mesmo mulheres que deveriam defender a vida acabam criando situações que envolvem as minorias indígenas e a favor do mercado mesmo, do grande latifúndio. Sem dúvida nenhuma, Padre Edmilson, o senhor tem razão, mas isso vem mudando, porque a atuação nossa na Câmara, exatamente por sermos poucas, tem sido coletiva, e nós temos conseguido avançar e afirmar um papel mais propositivo, mais progressista, digamos assim, mais moderno, mais avançado, por uma atuação mais coletiva. O fato é que cada uma de nós, ou mais de uma de nós, pertencemos a um determinado partido. E grande parte desses partidos estão comprometidos exatamente com esses privilégios, com essas posições e com esse proveito, ou a falta de proveito do poder, dos mandatos, a serviço da coletividade como um todo. Isso tem mudado, apesar da cultura que predomina na sociedade e nos partidos políticos, e aí nós temos que pensar, Padre Edmilson, num centro de formação, numa escola de educação política, para acelerar esse processo de educação política das mulheres que fazem política ou poderão fazer política, não só em partidos. Quando uma companheira participa de um movimento em defesa dos seus direitos sociais, da melhoria na sua comunidade, creche para as crianças, escola de qualidade para todas as crianças que precisam dela, uma infraestrutura urbana na cidade, um transporte mais digno, a violência controlada. Então, a participação dela nesses movimentos organizados em torno dessa temática, ela está fazendo política, e ela está se formando, ela está se capacitando politicamente. E se decide num dado momento, por exemplo, se filiar a um sindicato. A minha formação começou num sindicato de profissionais de serviço social, na luta social mais geral, não foi num partido político. Quer dizer, eu já com muita idade, digamos assim, ou já no meio da minha militância política, foi que eu entrei num partido, eu ajudei a fundar um partido político, e depois mudei para um outro partido, sempre no mesmo campo. O que significa, se nós não entendemos que fazer política é lutar por igualdade em qualquer espaço em que nós estejamos, e essa é uma luta coletiva. A política não se faz individualmente. A política são gestos coletivos de sujeitos livres e conscientes que se decidem a lutar por uma causa de interesse comum. Então, nós ainda estamos longe disso, mas é preciso que todos da sociedade, porque o interesse de inclusão das mulheres
e o aperfeiçoamento do seu papel na sociedade é de interesse não só das mulheres, mas é de interesse do conjunto da sociedade. Com certeza. Porque com base nisso, nós teremos mais ou menos democracia em nosso país. Olha, deputada, por isso a Rádio 9 de Julho, né, está sempre atenta a essas questões, e claro que a gente fez questão de conversar com a senhora no dia de hoje, porque a senhora representa, não é, a mulher na política e, sobretudo, esse trabalho árduo, não é, através da sua participação nessa questão de políticas públicas voltadas à mulher. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Infelizmente, o nosso programa já está terminando, mas nós temos registro aqui da Nilza do Jardim Peri, que ela diz que ela só continua acreditando na política por causa de pessoas como a senhora, viu, deputada? Olha, eu tenho essa preocupação, Cidinha, de meus gestos, por mais incompreendidos que eles sejam, eu ser fiel às minhas posições, exatamente para poder não decepcionar, não frustrar, né, e não trair, né, aqueles que acreditam no nosso trabalho e que me dão condições para continuá-lo. Aparecida Franco Dávila de Santana parabeniza a sua participação, porque diz que a senhora é uma grande mulher e uma mulher de respeito, viu? Obrigada, Aparecida. Você também deve ser aí na sua luta, no seu bairro, na sua cidade. Um grande abraço, Cidinha, Cleide, Padre Edmilson, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Uma grande celebração pela data de mais da metade da população brasileira. Muito agradecida, muito obrigada e feliz Dia das Mulheres. Igualmente, também. Cidinha, Cleide e Padre Edmilson também, que é um militante e um aliado nosso nessa luta. Com certeza. Graças a Deus. Obrigada, deputada. Um abraço. Muito bacana a participação da deputada federal Luísa Erundina, a primeira, né, mulher eleita prefeita, né? Venceu estereótipos, né? Ela venceu muita coisa para chegar onde ela está hoje, ela né? Verdade, né? Rompeu muitas barreiras, verdade. Nordestina, né? Nordestina, mulher, não é? Um partido de esquerda. No período de 1988, quando a nossa sociedade ela estava passando por uma grande mudança, abertura, né? Exatamente.